Olá, irmãos! Vamos estudar a palavra de Deus? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E que Deus te abençoe! Você já ouviu falar do profeta Elias? Ele foi um homem de fé e coragem. E cumpriu o propósito determinado por Deus. No tempo de Elias, o rei Acabe reinava em Israel. A Bíblia relata que Acabe fez coisas más, pois era instigado por sua mulher, a rainha Jezabel, que era uma espécie de sacerdotisa pagã da religião dos fenícios. Influenciado pela rainha má, o rei adorou ao deus pagão chamado Baal, inclusive construindo ídolos e bosques dessa falsa adoração. Em 1 Reis 16, versos 30 e 31, é dito: fez Acabe, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, tomou por mulher a Jezabel, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Em 1 Reis 21, verso 25, a Bíblia diz que Acabe se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então surge Elias, que foi até Acabe e sentenciou que não choveria sobre a terra, por causa dos pecados do rei. Depois da denúncia, Elias teve que fugir para um lugar ermo, onde foi alimentado de maneira sobrenatural. A história continua e, em dado momento, Elias foi acusado pelo rei de ser um perturbador em Israel. Mas o profeta reafirmou que Acabe foi quem trouxe perturbação ao povo, pois deixou os mandamentos do Senhor. 1 Reis 18, versos 17 e 18. O ponto culminante da narrativa se dá quando Elias peleja contra os falsos profetas, e prova que o Deus dos céus é o verdadeiro Deus, forte e poderoso. Então a Bíblia afirma que Elias restaurou o altar do Senhor. Mas a perseguição a Elias não cessou. Acabe contou a Jezabel o que havia acontecido e ela enviou mensageiros com ameaças de morte a Elias. Elias foi vitorioso em sua empreitada a serviço do Senhor. Mas ele teve que encarar muitos desafios, como ter que enfrentar as autoridades civis e religiosas de sua época, representadas pelo rei Acabe, a rainha Jezabel e seus profetas pagãos. Será que essa missão não é bem parecida com a que Jesus deixou para mim e para você? Em Mateus 10, verso 16, o Mestre diz o seguinte: eis que vos tenho enviado como ovelhas para o meio de lobos. No verso seguinte, Cristo adverte que os homens entregariam os discípulos aos tribunais e sinagogas. Vejam, tribunais e sinagogas são representações dos poderes civis e religiosos. O fato é que todo aquele que se dispõe a cumprir a missão de fazer novos e verdadeiros discípulos, e que denuncia os pecados do mundo e o afastamento da verdade, sofrerá perseguições. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, bem alertou de que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Devemos estar atentos e preparados, pois a perseguição não virá somente de fora. Jesus disse que os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mateus 10, 36. Jesus comparou a missão dos discípulos com a sua própria missão, na qual ele padeceu por dizer a verdade, de que o povo e seus líderes haviam se afastado da verdadeira adoração. Muitos têm achado que as palavras de Jesus se referiam apenas aos momentos logo após a sua partida, quando os discípulos começaram a pregação do Evangelho, e foram duramente perseguidos. Mas os ensinos do Mestre têm alcance escatológico e também se referem ao final dos tempos, quando a subversão da verdade alcançar níveis alarmantes. Jesus disse, em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Em Mateus 24, 12, ele advertiu da multiplicação da iniquidade e o resfriamento do amor. Mas em ambos os capítulos, Cristo afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Caros irmãos, não importam as dificuldades e sofrimentos que tenhamos que enfrentar para pregar a verdade, Deus tem um plano final que não será de nenhum modo impedido. Esse é o plano da salvação. Elias enfrentou imensa perseguição por dizer a verdade ao rei de Israel, e a denunciar a sua conduta para com as coisas do Senhor. Jesus também padeceu, ao ser perseguido por líderes religiosos que se iravam ao receber a verdade. O comportamento amoroso e pacífico do Mestre era um contraste com a arrogância deles. E no mundo de hoje?
Será que a verdade também não está sendo deitada por terra? Será que, quando decidirmos seguir fielmente os ditames da palavra de Deus, nosso comportamento não denunciará os orgulhosos e soberbos? O escritor George Orwell certa vez disse, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Elias foi vitorioso em suas batalhas, mas não por sua própria força. Ele esteve todo o momento sob a proteção de Deus. E no final, ele recebeu a recompensa. Jesus disse que o servo não pode ser maior que o seu senhor, referindo-se às perseguições que seus discípulos haveriam de passar. Mas ele também disse, não temam. E complementou, e, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mateus 10, verso 30. Portanto, irmãos, sejamos corajosos para pregar as verdades da palavra de Deus, destemidos, e principalmente, confiantes, pois o Senhor dos Exércitos está do nosso lado, e Ele conhece cada pequena fraqueza, cada temor, cada dificuldade, e nos promete forças, e acima de tudo, nos garante vida eterna. Oremos. Santo Deus, confiamos na Tua palavra e nos colocamos à disposição para trabalhar na Tua obra de restauração. Que o Senhor nos capacite, nos proteja e nos restaure também de nossos erros. Vem nos abençoar neste dia e nos salvar para a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.